A morte é o único compromisso que a gente não pode desmarcar. Pelo menos é o que dizem. Mas um cara na Tanzânia chamado Ismail Azizi parece que não recebeu esse recado. Ele simplesmente desmarcou a morte não uma nem duas, mas 6 vezes. E como se fosse suficiente apenas o fato de voltar à vida, ele simplesmente sobreviveu a tudo, de um acidente de trabalho a um incêndio na própria casa. Mas o que realmente aconteceu? É um milagre? Um caso médico estranho? Ou será que o inexplicável o transformou em um rejeitado em sua própria comunidade apenas pelo acaso? Se prepare, porque já vou logo adiantando, o que para nós seria o medo da morte, Azizi simplesmente teme o fato de não conseguir morrer. A vida de Azizi é marcada por 6 acontecimentos em que ele foi declarado morto, apenas para voltar à vida, cada uma mais inacreditável que a outra. A primeira vez que ele voltou foi depois de um grave acidente de trabalho. Ele foi levado para o hospital, declarado morto, e o pessoal já estava se preparando para o enterro, mas ele recuperou a consciência no necrotério, assustando todo mundo que estava lá. A segunda morte foi por malária. Desta vez, ele acordou no próprio caixão para o desespero de sua família. A terceira vez que foi dado como morto foi um acidente de carro e ele se recuperou de um coma profundo. A quarta, uma picada de cobra que ele passou 3 dias no necrotério e a família já tinha aceitado que era o fim. Mas foi depois da 5ª vez, quando ele caiu em uma fossa e voltou, que o negócio ficou sério. O pessoal da vila parou de achar que era só coincidência, e o medo começou a tomar conta, e este medo se transformou em ódio. Depois da 5ª morte e volta, alguns vizinhos deles tentaram queimar a casa dele com ele dentro. Foi a 6ª e mais brutal de todas as mortes. E de novo, o corpo foi levado para o necrotério e ele acordou, agora com cicatrizes na pele. A história de Azizi, que parecia uma anedota de super-herói, se tornou uma triste tragédia. Ele vive isolado, sozinho, tratado como um fantasma, ou a bruxa mais poderosa da sua região, pelos próprios vizinhos. Para ele, essa sobrevivência não é um presente, mas sim um fardo. O que a gente vê como um milagre, a comunidade dele viu como uma ameaça, e isso não é por acaso. Na Tanzânia, como outros lugares, tem um histórico de perseguição violenta a quem é acusado de bruxaria, com centenas de mortes por ano, inclusive pessoas sendo queimadas vivas, assim como tentaram fazer com Azizi. A ciência até tem uma explicação para esses eventos, um caso raro chamado Síndrome de Lázaro, onde uma pessoa que é declarada morta, de repente tem o seu coração reiniciado. É algo que não se entende totalmente, mas já aconteceu em outros lugares. Mas diferente do que a gente vê em filmes de quase morte, onde a pessoa flutua e vê um túnel de luz, a experiência de Azizi é brutal. Ele acorda sentindo frio em um necrotério, sem paz ou tranquilidade, apenas o choque da realidade. Sua história não é um paraíso, mas sobre a dor de voltar ao mundo que o rejeitou. Mas vem cá entre nós, né? É meio esquisito. Como assim a ciência, a medicina, consegue deixar passar um cara que está supostamente morto? Será que ninguém fez os testes? Será que os médicos deixaram passar batido alguma coisa? O que explica tudo isso? Porque, sinceramente, nos faz questionar a credibilidade dos médicos dessa região. Bem, a história de Azizi, apesar de ter ficado famosa na internet, não tem provas oficiais para provar cada detalhe. Na verdade, artigos que falam sobre ele têm datas de 2025, e o nome de Ismail Azizi também é de um professor universitário no Irã, que não tem nada a ver com isso. Ou seja, a história, no fim de contas, é uma lenda moderna. Mas isso não a torna menos importante. Ela nos faz pensar em como a sociedade reage ao que não entende. Se com a busca por respostas ou com medo e violência. A história de Ismail Azizi, seja ela real ou não, é um lembrete forte de que o maior fardo pode não ser a morte, mas sim a solidão que vem de ser diferente. Bem, se você gostou do vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que esse fato realmente aconteceu? Mesmo com essas provas duvidosas, mesmo sem relatos oficiais, me diz aí o que você achou de Ismail Azizi. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais assuntos como esse.